Contar história de terror. Histórias de terror. Só que assim, gente, o primeiro, não é mentira. Não são histórias, são Fictícias. histórias reais. Não são fictícias, são Baseadas reais. em histórias reais. Se Passamos por acontecer... isso. Sabe o que é maconha enrolada em jornal? Baseado em fatos reais. Exatamente. A Ana sabe uma piada podre. Você também vai aquela piada podre. Que piada? Bacia. Pensei que era Pedro, porque ela Pedro não. Vamos voltar, vai, gente. Porque Gente, primeiro começa. explica a situação aí. Vamos explicar. Passamos por algumas situações, assim, ruins mesmo. Eu, quando eu era menorzinha, a Tati já era maior. Minha mãe teve que morar no fundo de um centro espírita, porque a gente era muito pobre, não tinha dinheiro, não tinha condições. Só meu pai trabalhava e meu pai gostava de fazer filho com a minha mãe, tinha muito filho. Não tinha TV naquela época, então meu Então pai eles foram teve fazendo o quê? filho, procriando. 7 filhos. Somos em 7. E aí aconteceu alguns casos reais, não é mentira. A Tati vai contar alguns que ela participou e eu vou contar alguns que já era grande e aconteceram comigo. Pode falar, Tati. Bem, quando a Lani era Pequena. pequena, ela não lembra de algumas Lembra histórias, que eu mas não fazia. uma das histórias que me marcou bastante foi... Da bananeira. Então, foi da... Do som da Rose, quando ela colocava o fone de ouvido. Calma, filha, deixa eu falar. Ah, tá, é que eu tô lembrando, Ah. né? Foi a história de que assim, gente, quando a gente morava nessa casa, era no fundo de um centro espírita e tinha um quintal enorme com várias bananeiras, então assim, já era um lugar assustador. Assustador, foi E assustador. o que acontecia na hora que a gente ia dormir, né? Minha mãe falava pra todo mundo, vamos dormir. Meu pai que trabalhava à noite como Sempre segurança, trabalhou à noite. meu pai nunca tava em casa, então... quando a minha mãe trancava a porta e falava, vamos dormir, pronto, Nossa. começava a acontecer as coisas. Parece que eles sabiam, né? Corrente sendo arrastada pelo quintal. Bananeira que balançava o cabelo. A minha irmã mais velha, nossa irmã mais velha, gostava de Alckmin. Lembra da época? Vocês não lembram? Era Alckmin. Walkman, Né? Walkman. E ela ia dormir, ela colocava o fonezinho no ouvido, colocava a música no último volume e parecia que a música chamavam eles. Na hora que ela colocava esse som, filha, ixi. Então, voltando à história da corrente. Aí era muito barulho de Corrente arrastando no Arrastando. quintal. As correntes batiam na porta da nossa casa. Minha mãe sempre foi uma mulher muito corajosa. Super corajosa. Ela abria a porta, gente, não tinha nada. Tem nada aqui agora não, Não filha. tinha nada. Tá na lixa. E isso se repetiu por muitos Muito e muitos tempo, dias. Até que um muito. dia minha mãe, né, cansada, falou pro meu pai falou assim, eu vou sair de madrugada lá do serviço, vou vir Pra cá. e vou ficar na laje pra ver o que acontece. Ele veio ficou, até né? armado, ele veio É. armado, que ele Gente, trabalhava de segurança Ele ficou na laje a e não, noite e não aconteceu inteira. nada. Não aconteceu nada. Porque assim, Lembra meu que avô no outro sempre foi- vídeo, no outro Meu vídeo eu avô- contei que ele não via nada? Ele nunca acreditou em nada. Ele era uma pessoa que não acreditava em nada, absolutamente em nada. Nada, Desses nada. negócios, né? Desses negócios. E daí, tipo, ele não via nada. Então, se acontecesse, ele não ia ver. Só ia ver quem, tipo, acredita, sabe? Então, Não tinha coisa. medo. Então Ou sempre tinha foi medo. muito assustador pra gente Muito. quando criança. Descer na rua, quando vocês iam pra rua, vocês entravam todos ao mesmo tempo. Porque a gente, quando tava escurecendo, ou a gente já entrava pra casa, ou Todo se a mundo gente tinha que ir estivesse na junto. rua brincando, todo mundo tinha que entrar junto. Por quê? Porque quando você Era um entrava, corredor. era um corredor grande, assim, com monte um de matagal, bananeira. era um matagal mesmo, com bananeira. E aí, quando você entrava sozinha, a sensação é que tinha alguém atrás de você. Então, ou a gente descia correndo, o chinelo ficava pra trás, ou saía do... Ele ficava pra trás É e verdade, atrás. você pegava o chinelo só no outro Não, dia. mas assim, às vezes, eu lembro, tipo, às vezes, tipo, você tá brincando na rua, é de noite. Você esquece o chinelo, você é a última. Nem que me pague, eu volto pra pegar o E chinelo. como a gente morava ali, que era a situação no momento, na época que só meu pai trabalhava, então a gente só tinha aquele lugar pra morar. Então a gente teve que passar por... Eu não passei muito ali por situações porque eu era pequena. Os meus irmãos já eram grandes, eu sou a mais nova, eu sou a caçulinha. Gente, eu lembro de uma história, deixa eu contar pra vocês. Sabe que eu tenho medo? Que eu vou ouvir tudo isso aqui e quem dorme sozinha sou eu. Mas vocês já estão cansados de ouvir essas histórias. Eu sei, mas tem história que eu não Deixa eu sabia, contar não. uma que era aterrorizante. A gente tava assistindo televisão assim, era só 2 cômodos que a gente morava, então tinha muito beliche. Era. E eu lembro que minha mãe foi dormir e a gente ficou assistindo televisão. E aí tinha um vitrozinho, né, lá no nosso quarto, a gente Porque eram dormia. dois cômodos só. Meninos, meninas, Gente. eu tava assistindo televisão, de repente eu olho pro vitrozinho, não tinha um homem lá no vitrozinho olhando pra gente? Me rupiei. Gente, não era mentira. Era difícil E morar a gente lá. daí gritava, chamava minha mãe levantava, abria a porta, minha mãe andava aquilo tudo. Tudo. Minha mãe Com sempre uma faca na mão. Minha mãe sempre foi
corajosa. Ela é Ela destemida. sempre foi. Teve uma, gente, que esse eu lembro. A gente já morava em outra casa, né? Minha mãe, com muito sacrifício, A de conseguiu hoje. construir a de hoje em dia. A minha mãe conseguiu construir, meu pai trabalhava e aí ela ajudava os pedreiros. A avó era... E aí começou no quarto deles, porque eu dormia com a minha mãe e com meu pai no quarto deles e eles dormiam em outro quarto. Nessa casa da minha Começou avó é lá, muito grande. começou lá. Aí minha irmã começou a ouvir assim da parede. Ela ia dormir e começou babá, babá. E só ela ouvia, a mais velha. E aí no outro dia ela comentou com um dos meus irmãos. Não, Olha, ela não foi, comentou, ela não. comentou com a Não, Renata. não, assim, cada uma começou a ouvir e cada uma ficou quieta. Ah, foi isso, cada um ficou quieto. Depois, numa conversa que tiveram, Daí elas começaram a falar, mas eu vocês também tô ouvindo. Aí o quê? Agora, olha, até me arrepiei. Porque nesse dia eu tava dormindo com a minha mãe. Aí elas contaram pra minha mãe. Minha mãe Eu falou não assim. ouvi, graças a Deus. Eu cheguei a ouvir porque eu tava dormindo no quarto da mãe nesse dia. Como eu dormia com a minha mãe, eu dormia numa cama do lado da parede e minha mãe dormia em outra cama, um pouco afastada de mim. Eu dormia lá, tá? E aí eu comecei a ouvir na parede, perto de mim, do lado. E eu me cobri de cabeça inteira e não conseguia, não tinha voz pra chamar minha mãe. Eu tô falando. Desculpa. Eu não tinha voz pra chamar minha mãe. A sorte que a mãe tava acordada. Aí ela ouviu. Ela me colocou na cama dela, pediu pra que eu fosse pra cama dela. Foi até essa parede, rezou um Pai Nosso, uma Ave Maria. E nunca mais meus irmãos ouviram. O que que deu a entender? Não, Que era não, uma a gente alma sabia quem era. Era o vizinho. que morreu, que tinha falecido. Parede com parede da minha mãe tinha falecido. E ele aí a queria- gente ele precisava descobriu de uma que reza. ele precisava De uma reza. Ele tava num lugar escuro e precisava de luz. A mãe acendeu acendeu uma vela. e todo mundo rezou, na verdade, naquele dia. Todo mundo rezou e aí nunca A mais. Júlia bebê, eu tinha 18, 19 anos, eu morei sozinha, morava sozinha. E morava numa avenida, assim, era de tarde, ela era super movimentada. Só que à noite não tinha uma alma na rua, porque era uma avenida onde vendia carro, só tinha Agência de agência de você carro. morava lá no... Na frente do... E aí, do Cantinho da Alegria. Isso. eu trabalhava num posto e acordava 4h30 da manhã pra poder ir trabalhar, que eu entrava às 6. Então a Júlia tinha que dormir com os meus pais. Pra poder sustentar ela, eu tinha que trabalhar. Não fiz, então tive que arcar. E aí, de domingo à noite, eu levava a Júlia pra minha mãe e pro meu pai, pra ela poder dormir lá, pra no outro dia poder trabalhar, não ter que tirar ela 4h30 da manhã da cama. Eu indo com a Júlia bebê, passando nessa avenida à noite, era umas 6h30, 7 horas, só que assim, já não tinha mais nada. Domingo já é um caos, já fica tudo vazio. É verdade, aqui tem uma rua que é só de carro mesmo e fecha. E fecha tudo. E eu passando, tinha uma senhora no ponto. Uma senhora. Passei pela senhora, sou educada. Tinha uma senhora. Ela tava lá. E a Júlia no meu colo, eu passei e falei, boa noite. Ela olhou pra mim e falou assim, que você tem uma ótima noite. Eu dei 3 passos pra frente e olhei pra trás. Cadê a véia? Não tinha. Cadê a véia? Gente, eu nunca cheguei tão rápido na casa da minha mãe e do meu pai. Cheguei lá parecendo branca de papel. A Júlia gorda, porque a Júlia era gorda. Era uma bola, não era, Tati? Era. Parecia um Pareceu aquele Michelinzinho. boneco Michelin. Ela tinha uma pulseira no braço que a gordura dela cobria. Eu vou mostrar uma foto. E aí, menina, ela era gorda. E eu não sentia a gordura dela nos meus braços, filha. Aquilo ali, ó. Cheguei em 5 minutos branca, fiz meu pai me levar de volta. Assim. Porque a mulher falou que você tem uma ótima noite. Eu dei 3 passos, gente. Foi 3 passos e eu olhei pra trás. Cadê a véia? Tá Não louco. quis nem perguntar onde ela ia. Agora fala pra me contar. Ah, então, como a Júlia dormia com meu pai e com a minha mãe pra eu poder trabalhar, durante o dia eu ficava com ela, Teve um durante a tempo- noite ela dormia com meus pais, porque eu tinha que trabalhar. Sim, aí teve um tempo que não dava mais, tipo, pra minha mãe ficar fazendo Isso, isso, todos os dias. Todos os dias. Daí, a minha avó e ela entrou num acordo e eu fui morar com a minha avó. Mas eu nessa estava época. lá todos Mas minha os mãe dias. estava lá todos os dias, indo me ver, me levar as coisas. Todo dia, quando ela saía do trabalho, ela ia, passava lá, me Agora via. conta. E daí, como eu morava com a minha avó, teve uma época, eu era até grande já, que eu tava deitada com a minha avó. Que dia foi Não isso? grande. Já era mais velha. E aí eu e minha avó escutou alguém chamando ela. O nome da minha avó é Creuza. Eu e ela escutamos alguém chamando Creuza do portão. Só que assim, a gente saiu, a gente abriu as portas. Hã?
Não, Edson, tá ouvindo tudo, vai dormir à noite. Fala. O Edson tem medo de terror, gente. A gente Nunca abriu vi. a porta. Eles estão muito com medo, cagão. Tudo. A gente abriu a porta, tudo. Foi no portão, não tinha absolutamente ninguém. Ninguém. Não era. Gente, foi em questão, chamou, eu e minha avó foi e saiu. Minha avó, ela realmente, ela sempre teve esse facão e ela saiu com uma faca. Mas A é avó já é porque- assim, uma entendeu? faca. Mas porque como meu pai trabalhou a vida inteira à noite, ela se sentia na obrigação do quê? De Tô proteger. aqui pra proteger meus filhos. É a mesma coisa Até que porque eu. ela é nordestina e E nordestina. assim, a casa não da minha adianta. avó, ela, a gente, minha avó sobrado. mora, é um sobrado. Só que assim, no sobrado, na frente é matagal. É Matagal. muito matagal. E até então, assim, até hoje. É assim até hoje. Então, era muito de noite. Eu não lembro, eu acho que já era meia-noite, a gente tava indo dormir, porque eu e minha avó dormia tarde. Sabe o que a gente gosta muito Daí de fazer a no gente frio? Fogueira. Fogueira, lá na frente. Fogueira e ficar contando histórias. Meu, não Nossa. deixa eu terminar. É que eu não lembro, a gente vai ter nos relances, né? Daí a gente foi, escutou e não tinha nada. A gente foi deitar e a gente escutou de novo. Só que aí a gente foi e escutou de novo. Só que ela falou, Júlia, não vamos levantar porque não é ninguém. Daí a gente foi, assim, ó. Eu sou medrosa, eu assim, ó. Fui dormir. Não, eu lembro uma vez. Nossa, olha como eu ajudei a medrosa. Uma vez a gente. Vocês foram com material pra gente. Porque a gente tava em qual escola? Foi! A gente estudava no São João São João, foi na Nossa. época que a gente entrou juntas que elas foram comprar. Aí vocês foram no centro, eu falei assim que a gente ia ficar sozinha na minha antiga casa. Aí a gente falou assim, vamos tomar banho? Beleza, a gente foi tomar banho, tá do lado do banho, a gente ouviu um barulho de porta. Pra quê? Aí hoje a gente começou a sair correndo pelado dentro da minha casa. Começou a gente ligou pro Ligou tio Robson. desesperado pra gente, foi, né? ligou, A gente na chuva. Lembra aquele dia a gente tomou uma chuva? A gente ligou, tem alguém entrando aqui que não sei o que. A gente foi, o tio Robson foi buscar a gente, lembra? Na chuva, eu com o cabelo cheio de E condicionador. Não era nada. Não era nada, era o vizinho. psicológico. Era o psicológico. Era o vizinho que entrou na casa Da dele. Que Gente, entrou na casa agora- dele, a gente pensou que era na casa da Tati, Ana. lembra da história da Renata? Qual? Que ela viu aquela pessoa Ah. essa eu vou contar pra vocês. A Quer que nossa eu conte? irmã... Conta. Conta porque você não, Não, você era conta. criança, Mas né? conta, porque... Gente, essa história... Esse dia estávamos todas prontas para dormir. É o programa do Ratinho, aquela parte que tem história de O terror. Gugu que fazia aquela Gente, mas É. foi assustador. Verdade. Porque assim, naquele dia, eu não sei porquê, eu tava sentindo medo. Eu tava sentindo medo dentro de mim, eu não sabia por quê. E eu dormia na mesma cama com a Renata, né? Muito filho, não tinha cama pra todo mundo, era que nem Big Brother. Cada um se ajeitava em um lugar. Aí depois você ia eliminando, depois É. que a família crescer. E aí, eu com a Renata, gente, eu tava sentindo medo e eu me cobri de cabeça tudo. Eu não entendia por que que eu tava sentindo aquele medo. E a Renata também tava, mas ela não falou nada pra mim. Gente, de repente a Renata levantou, deu um grito, chamou minha mãe. Ela tava vendo um homem com o olho vermelho no meio do escuro. Quando ela conseguiu chamar, né? Quando ela conseguiu chamar. Lá no meio do cantinho da Acho que você parede, fica tanto assim que você não consegue nem... ela tava Porque ela vendo ficou um presa. homem com... Sabe quando o olho de... Você tira foto com o olho vermelho? Que fica aquele olho vermelho? Ela tava vendo aquele olho vermelho. E aí, ela levantou... Quando ela conseguiu levantar e chamar minha mãe já sabia. Minha mãe também tinha sentido a presença de alguma coisa ruim. É. Eu senti também a presença de alguma coisa ruim dentro do quarto, mas eu não chamei ninguém. Nesse dia eu não senti nada, sentia sono. Então a gente conseguia sentir a presença de coisas ruins dentro da casa. Mas eu era muito medrosa. Eu só sei que eu me sempre cobria fui de também. cabeça e tudo, ficava lá suando, mas Eu só dormia, eu podia estar um calor de 40 graus, o suor podia estar pingando, mas nem um pé era pra fora e nem a cabeça. Não, eu tinha medo do quê? De colocar um pé e alguém puxar, a cabeça me pegar. Eu tenho até hoje esse medo. Ah, por isso que quando eu vou no seu quarto, você tá descoberto, tudo pode estar um calor que for. É? É. A Júlia é muito cagona, ela tem medo de ir no banheiro sozinha. Tem. Gente, agora eu vou contar uma história que aconteceu já na minha casa, quando eu morava com a Ana. Não tem nada a ver com a casa da minha mãe. Um belo dia, meu pai era vivo ainda. Um belo dia, uma sexta-feira, 3 horas da manhã, a Ana dormia comigo, a gente dormia na mesma cama. Alguém tentando arrombar minha porta. Gente, pensa que Nossa, eu situação aterrorizante. Horrível, Alguém horrível. tentando arrombar. E o pior, falando meu nome. Mas a pessoa falava meu nome de uma maneira que parecia filme de terror. Tipo assim, Tatiane, abre essa porta. E apertava a campainha. E chutava e tentava abrir a janela. E aí eu já tava toda sabe que cagada. você não respirar de medo, o medo da pessoa de repente ouvir A sua respiração. sua respiração. A Ana acordou. E a Ana acordou, eu tampei a boca dela. Como eu morava no fundo dessa casa, até chegar lá no portão, tinha uma caminhadinha. O que essa um pessoa corredor. fez? Foi lá tocar a campainha pra ver se de repente me E o acordava. celular da minha mãe tava carregando na cozinha. E aí eu falei, é agora. agora.
Peguei meu celular, liguei pro meu pai desesperada. Eu falei, pai, tem alguém tentando entrar na minha casa. Meu pai chegou lá, acho que em 5 minutos. Não tinha ninguém. Com uma marreta, com um facão, com uma marreta, ele e meu irmão. Aí você ia Chegou trabalhar lá, já não tinha ninguém. A vizinha viu um homem. Ela falou, vi um vulto preto passando, Tati, pra sua casa. Mas eu até ouvi lá falar Tatiane. Mas como seu nome é Tatiane, eu pensei que a pessoa te conhecia. Né? E aí, essa pessoa depois passou de volta, um homem muito estranho, um homem escuro, estranho. Gente, meu coração tá acelerado. Gente, até hoje ninguém sabe quem é essa é? pessoa. E aí, quando eu era pequena... Ela era pequena. E Aí pra falavam- Ana não ficar com medo, nessa época eu lembro, falaram que foram um tio nosso Porque que ela ficou bateu o quê? lá. Ficou traumatizada. Gente, minha boca, quando meu avô chegou lá, minha boca não parava, de tanto que eu tremia. Ela não Você ia foi no pra banheiro, esse dia, né? ela não ia no banheiro mais sozinha, ela não tomava banho mais sozinha. Não cagava mais Ela não sozinha. fazia nada mais sozinha. Tudo, ela ficou traumatizada. Daí depois disso, quando ela tava melhorando, depois de um tempo, o que aconteceu? Lascou de novo. Uma velha, gente. A Nossa. velha parecia filme de terror. Sabe Ela, aquela Eu do sabia filme? que- ela tinha um olho branco e um olho de outra cor, cabelo branco. É que você não chegou a ver, né, Ana? Porque eu levantei pra falar com ela. Eu sei que quando eu acordei, levantei na cama e tinha um cachorro, tipo, esperando ela. É essa Tinha um história? cachorro, ela tinha uma vassoura. Uma flor. Uma vassoura e uma flor. E eu ouvi um barulho assim no saco de lixo. Falei, gente, o que é isso? E na nossa antiga casa era assim, era o portão que E entrava... tinha outro portão. Exatamente, e aí chegava, era tipo uma vila, assim, tinha outras casas. E na nossa casa, Era a última. varanda era pra fora. E as pessoas tinham como entrar, entendeu? Porque, não, explicando melhor, gente, aqui é rua, aqui tinha um portãozinho pequenininho. Que dava com Que outro dava portão. para um outro E o portão que era corredor. maior. E o corredor. Daí, lá, ela moravam na última casa. E foi assim que ele explicou. Não foi, não. Falou a mesma coisa. Daí, gente, eu ouvindo aquele barulho, eu Sacola. já tava prestes a acordar, porque eu trabalhava e a Ana Tinha que ir pra tinha que ir pra escola. Era tipo o quê? Umas 6 horas da manhã, eu acho. Ou menos. Eu só sei que eu ouvi aquele barulho, eu fiquei ligada. Eu falei, vou abrir a janela. Quando eu abri a janela, gente, minhas pernas tremiam, mas Igual Vara tremia. Verde. Eu não sei de onde eu tirei força pra falar pra ela, o que você tá fazendo aí? Sai da minha casa. Ela já tava roubando as roupas que tava toda no varal, as coisas da Ana que tava lá, tava Meu roubando. Tênis da Ana. Estojo, E ela pegou no braço da Ana. Não, eu tava essa falando foi- da isso foi janela. história. Só que ela era assustadora. Ela deixou a vassoura dela lá, A flor. a flor dela, depois eu joguei tudo fora. Porque eu falei, essa mulher é bruxa. Porque aquele olho dela, a gente era de bruxa. E nessa época, a tia Tati sempre foi bem de vida. Então, a mulher viu que a roupa era de marca, que era de coisa. Ah, porque já foi a segunda vez que entraram lá e roubaram as coisas da Ana, né? E aí, por último, uma outra história que a Ana ficou também traumatizada. A Ana se traumatiza. Não, Traumatiza. traumatiza. Gente, tudo. mas não tinha como, dessa vez não tinha como. É que eu A sou história da cagona, mulher eu sou. do centro de Guarulhos. Meu, essa história... Eu estava no centro de Guarulhos com a Ana, daí essa época eu não tinha carro, eu falei, vamos pro ponto de ônibus, Ana, pra gente ir pra casa. Ponto de ônibus lotado. E essa mulher, ela tava, eu tinha visto que ela tava, tipo, num lugar onde vendia açúcar. Aí saiu eu e minha mãe na frente, ela tava atrás da gente. Quando chegou no ponto, ela parou lá, minha mãe e eu paramos. Só que assim, ela virou pra mim e ficou perguntando, essa é sua mãe? Cadê seu pai? E começou a fazer um monte de perguntas. E querendo pegar a Ana de mim. E eu falava, sai daqui, deixa minha filha em paz. Mas Eu- a mulher, gente, era Era filme de feia. terror. Ela tinha um dente na boca, juro. E ela Isso não é tinha... preconceito com a véia, coitada. Não, mas é porque ela era muito... não Era aterrorizante. O cabelo dela era aquele calicalão até o pé. Então, foi aí que ela pegou no braço da Ana, não foi? Foi, ela Aí- queria pegar a Ana de mim. Aí um monte de gente tava no ponto, pegou os caras, fez tipo uma coisa, Barreira, uma assim. barreira pra ela não passar por mim. E Tipo, a Ana não- chorava. E atrás era uma igreja. A mulher que trabalhava na igreja veio me perguntar se eu precisava de ajuda, né? É, porque ela cismou com a cara Foi da... perto E ela, da Maria Teresa. parece que ela não me enxergava, parece que a Ana tava sozinha. Ah. Parece que ela não tava me enxergando, porque ela falava assim, cadê sua mãe? Quem é sua mãe? Então, gente, daí a Ana, o que acontece? A Ana tem uma coisa que ela fica traumatizada, porque ela é medrosa demais. Eu tô E aí, depois que essa mulher... Prima. É de família. Daí eu entrei no ônibus, a mulher queria entrar no ônibus pra pegar a Ana. E minha mãe vocês já não tinha têm noção. pagado o ônibus, aí minha mãe falou assim ainda. Pago. Pago, é verdade. Se ela entrar, eu desço. E ela tentou entrar no ônibus, é que daí o ônibus encheu e aí também eu acho que o motorista não deixou, porque parecia aquelas mulheres de rua, sabe? Mas ela era, se você olhasse pra ela, você falava assim, meu Deus, parece filme de terror essa mulher. E às vezes quando você vai no centro daqui da nossa cidade, ela tá andando por aí, eu já Mas vi eu não ela. sei porque que ela cismou com a cara da Ana, perguntando quem era a mãe da Ana, onde a mãe da Ana tava, sendo que eu tava do lado da Ah, será Ana. que ela já sabia que você era famosa? Queria autógrafo da De Paula. Mas essa menina ficou chorando, gente. Chocada. Sério? É Sério. viva essa mulher? É,
Eu vi depois ela no centro de Guarulhos mais uma vez. Uma vez eu tava no centro com vocês. Com vocês e minha mãe tava junto. Eu lembro que o Felipe tava até sentado do meu lado, que eu fiquei gelada. A mulher passou assim, ó. Eu até gelei, eu fiquei, meu Deus, ela vai entrar aqui e vai ver eu. Aí, depois de muitos anos que nada acontece, nada, sigo uma vida normal, uma vida de boa, tudo tranquilo. Estou eu dormindo na minha casa. Nessa de agora. As meninas no quarto delas, dormindo. O Billy, que é uma pestezinha, estava capotado. Recentemente. Esse mês. Eu estava dormindo, era 3h30 quando eu olhei no relógio. Bateram com uma força na porta do meu quarto, que parecia que iam socar a porta assim, ó. Não foi eu só tava ela, dormindo, foi eu estava dormindo. Sabe quando você tá Felipe dormindo que o seu consciente escuta? O Felipe não escuta, O Felipe pulou, eu pulei ao mesmo tempo, porque a gente imaginou o quê? As meninas. Quando a gente abriu a porta, não tinha nada, ninguém. O Billy tava dormindo na caminha dele, Pipoca fica quietinha. E ela... aí, gente, não tinha ninguém. Sabe o que eu fiz? Falei, Felipe, me abraça, que eu tô morrendo de medo, me abraça. E pra mim dormir, porque isso era 3h30 da manhã. Eu só consegui dormir, abrir a brechinha da janela pra ficar claro o quarto, porque eu fiquei morrendo de medo. Não, mas esses dias aconteceu um negócio comigo aqui também. Mãe, pelo amor de Deus, revelação essas horas? Eu tinha brigado com o Edson nesse dia, né? E aí o Edson, não, brigado não, a gente tava meio assim. A gente já sabia. E aí, ele acabou ficando na sala assistindo televisão e acabou dormindo lá. E eu falei, eu vou dormir no meu quarto. Só que quando deu, acho que 5 e pouca da manhã, eu senti alguém puxando minha coberta e tentando puxar meu pé. Você tá louco? Gente, eu queria gritar socorro, eu não conseguia gritar socorro. Quando você tá com medo, não sai. Só sei que no meu consciente eu gritava Edson, socorro, socorro, só que não saía. Até que eu tive coragem de abrir o olho e levantei e falei, Edson, vamos lá pra cama que alguém puxou minha coberta, alguém tá tentando pegar meu pé. Aí ela já fez até as pazes. Capaz do Edson assim, vai você que eu fico aqui. Não, mas ele é bonzinho, ele falou, não, já vou. Daí ele foi pra cama comigo e a gente dormiu, mas às vezes acontece essas coisas com a gente. Assim, não sei se é porque a gente... Quantas vezes eu tô lavando louça? Passa vulto. Nossa, gente. E pior que eu me arrepio inteiro. Olho pra trás, eu já vi uma das crianças. Gente, vulto no quarto da minha mãe. Quê? A Júlia viu ontem, ou de ontem, que ela falou pra mim, mãe, o Felipe passou aí atrás de você. Eu fechei a porta do quarto dela em 5 minutos e foi pro meu. Não tinha o Felipe atrás de mim. Ontem de ontem, ela tava brigando. Porque assim, minha irmã tem uma mania de, tipo, fazer escândalo à noite pra não dormir sozinha. Daí, eu juro... Não, a Sofia só. A Sofia. Eu juro pra vocês. A imitosa. O Felipe estava dormindo. Roncando. De sono solto. E roncando. Que ele deita e minha mãe aqui assim, ó, gente. Achei que na mostrar. porta. Não, eu tenho que mostrar, gente. Eu sou dessa. Porque eu fiquei com medo. Assim, ela tava na porta, assim, conversando com a gente. Na hora que eu vejo um vulto preto passando assim atrás de mim pra ir em direção à sala, passando, eu falei assim, mãe, o Felipe passou atrás de você. Aí o que eu fiz? Olhei pra ela como Júlia, o Felipe falou, passou aí atrás de você. Que menina? Ela, que menina? Fechei a porta, acendi a luz do meu quarto, falei, agora quem apaga? Ele tá dormindo. Gente, que medo que eu fiquei aquele dia, mas não falei pra ela, porque senão a Sofia tava acordada. A Sofia aí que ia dar mais escândalo ainda. Ai, gente. Mas, gente, eu fiquei com muito Mas medo. eu vi, eu não tô ficando louca, gente. Eu vi alguma coisa passando. Com certeza, filha. Juro por Deus. Então, a gente ia trazer a Renata, né, nossa irmã, que ela também, assim... Sabe de coisas. Sabe de muitas coisas aconteceram com ela, ela já ouviu, já viu muita coisa. Fatos com a Renata foi a maioria que a gente contou. Só que como ela tem uma bebezinha pequena, Lara... A gente tá de quarentena. A gente tá de quarentena, não dá pra arriscar, trazer ela pra cá ou a gente ir lá pra casa dela pra gravar. Mas a gente ainda vai gravar um caso de família com ela, porque tem muita história, né, pra gente contar de caso eu de juro família que eu com a sempre Renata. falei que a nossa família é uma novela, de tanto Dá caso. um livro, dá uma bíblia. Dá. De tanta coisa. Gente, tudo que a gente contou aqui foi verdade. Aconteceu. Não quer dizer nada sobre religião, nada isso. Acontece, eu já tenho certeza que alguém já sentiu alguma coisa atrás. Eu lavando louça, às vezes direto eu sinto alguma coisa passando atrás de mim. Pra mim, eu acredito piamente em Deus. Sim. Deus em primeiro lugar de qualquer coisa. E religião não se discute. Você tem a sua, eu tenho a minha, Tati tem a dela. E não é por isso que vai deixar de seguir ou fazer ou nada. Ou criticar, fazer crítica. Até porque a gente recebeu muitos comentários falando conta as histórias de terror. Então nós estamos aqui só contando aquilo que aconteceu com a gente, com a nossa família, com a nossa mãe. Vocês pediram muito. Pode ir A lá no gente nem último ia vídeo. gravar, a gente nem tinha essa ideia de vídeo, mas foi quando minha mãe lembrou, naquele Eu Nunca, que surgiu minha mãe a que falou. ideia. Foi eu que contei. Foi minha mãe. Mas que aí a contou. gente tava avaliando os comentários e tinha muita gente pedindo conta as histórias de terror. E tem outros vídeos que pedem esse agora. Ficamos relutentes, né, Tati?
a gente conta ou não conta, o que as pessoas podem achar. Porque assim, a gente também sabe que tem muita criança que assiste a gente. Se você, assim, eu tô falando por mim e a gente, assim, se você é uma criança que você tem medo, que você vai dar trabalho pros seus pais à noite... Ela avisa no final do vídeo, ela já assistiu tudo. Ah, é? Agora não adianta mais. Você que assistiu, meu amor. Não pode acontecer com Reza o Pai Nosso, não acontece nada. Fica tranquila. Tem um momento da nossa história que acontece, sabe o quê? Olha lá, Lani. Tchau, gente. Curta. Ó, comenta. mas não fiquem com medo, porque Deus acima de tudo. Com certeza. Deus em primeiro lugar na nossa vida. E foram só historinhas. É que a nossa família é louca mesmo, então acontece na nossa família. É que a gente tem... Ai, gente, esqueci de contar uma coisa muito amedrontadora. Vai ficar pro próximo. Eu ia contar uma coisa aqui que vocês iam cagar de medo, Mas eu a não gente vai posso. comentar só se vocês pedirem o próximo. Só vai Próximo, ter, tá? Essa se tiver o é próximo. aterrorizante. Essa eu fiquei, ó... Cagaço. É o cagaço. Cagaço. Gente, curte, Tchau, se inscreva, gente. pede aqui, ó, você quer o Pede próximo. parte 2 se você quer, comenta Siga a gente muito. aqui no Instagram que vai estar Até passando. a Ó, curiosa. vamos dar uma meta. Se o vídeo tiver 100 mil visualizações e 10 mil likes, e se vocês pedirem muito, a gente traz traz o pra próximo. vocês. E aí a gente vai trazer a Renata também pra contar as histórias dela. Verdade. E eu vou contar uma história pra vocês que é sobrenatural. É pior do que o filme lá... Sobrenatural. Como é o nome daquele filme, gente? Ah, tem uma história de filme também, depois eu conto. Atividade paranormal, o que eu vou contar pra vocês é tipo atividade Mãe, eu quero paranormal. curiosa. Beijo, gente!